Olá, minha legião de consciências, sejam todos muito bem-vindos no canal Viva o Eu Sou. E para quem não me conhece, me chamo Juan Munhoz e hoje a gente vai estar dando continuidade no livro Poder da Consciência, do grande mestre metafísico Neville Goddard. E a gente vai estar adentrando o terceiro capítulo, que é o Poder da Assunção. E para quem é novo aqui no canal, assiste esse vídeo até o final, porque você não caiu de paraquedas. O universo quis que você estivesse nesse exato momento aqui. Então assiste o vídeo e aproveita para deixar já o seu gostei, se inscrever também no canal. E já ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nada que eu vim a postar futuramente aqui no canal. Mas antes eu vou explicar um pouco quem foi Neville Goddard, até porque tem pessoas que não conhecem da trajetória dele. Então eu vou dar uma breve explicação de quem foi esse grande mestre metafísico. Pois bem, Neville Goddard foi um místico e escritor nascido em Barbados em 1905, que se tornou um dos maiores ensinadores modernos sobre o poder da imaginação, atuando principalmente nos Estados Unidos a partir da década de 1930. Ele ensinava que a consciência é a única realidade e que a imaginação humana é a força criadora por trás de todas as experiências da vida. Neville Goddard influenciou profundamente o movimento moderno da lei da Assunção e continua sendo estudado por aqueles que desejam compreender o poder criador da consciência. E agora a gente vai adentrar o poder da Assunção. E nesse terceiro capítulo, que é o Poder da Assunção, ele fala sobre aquilo que assumimos como verdadeiro em nossa mente e de como isso molda a realidade ao nosso redor. É um dos capítulos mais profundos do livro. E você sabe o porquê? Porque ensina que a realidade externa é apenas um reflexo do que assumimos internamente. Trata de um dos conceitos mais essenciais para a materialização dos desejos. Neville explica que a realidade externa é moldada pelo que assumimos como verdadeiro internamente. Em outras palavras, não experimentamos aquilo que simplesmente desejamos, mas sim aquilo que tomamos como uma verdade dentro de nós mesmos. Ele nos mostra que tudo começa com um estado de consciência, e se você assume algo como verdade dentro de você, mais cedo ou mais tarde isso se manifestará no mundo físico. E enfatiza que não é só desejar algo, mas realmente se sentir como se aquilo já fosse uma realidade. E isso destaca reconhecimento e disciplina para não deixar as aparências externas te fazerem duvidar. E o segredo é viver mentalmente no estado desejado antes que ele se torne visível, pois o poder da assunção é um conceito que tem raízes profundas na filosofia e na espiritualidade, especialmente no contexto de ensinamentos esotéricos e metafísicos. Em essência, a assunção envolve a ideia de assumir algo como verdadeiro em sua vida, independentemente das aparências ou das circunstâncias momentâneas. Então vamos explorar isso em mais detalhes. Mas antes eu vou convidá-lo a se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações para o YouTube poder estar te entregando outros vídeos futuros que eu posso estar por aqui. E não esqueça de deixar a sua curtida para que outras pessoas possam estar recebendo este e outros vídeos já postados aqui no canal. Dê uma conferida para ver se você já é inscrito aqui no canal e já aproveita para tacar o dedo no gostei. Vamos elevar cada dia a nossa egrégora, pois esses ensinamentos não apenas mudam a vida externa, mas também despertam mentes a reconhecerem que todos podemos ser conscientes de que essa jornada interior molda tudo que vemos ao nosso redor. Desde já, muito obrigado a todos. Então agora se prepare que vamos para o conceito fundamental deste capítulo. E qual o conceito fundamental? Bem, o conceito central deste capítulo é que nossa vida é um reflexo direto das suposições que mantemos sobre nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Mas quero destacar que essas informações só irão fazer sentido e diferença na sua vida se você entendê-la com o coração aberto. Pois tudo se transforma quando você se permite abraçar esses ensinamentos. Essas suposições criam estados de consciência que acabam se manifestando em nossa experiência. E assim, ao mudarmos nossas suposições, mudamos também a nossa realidade. O poder da assunção está diretamente relacionado com o poder da crença e da imaginação criativa. Em várias tradições espirituais, acredita-se que o universo é uma projeção da nossa consciência. Ou seja, a realidade que experienciamos é moldada pelos nossos pensamentos, sentimentos e crenças. E que quando falamos sobre assumir algo, estamos falando sobre aceitar completamente esse algo em nossa vida como sendo verdadeiro, como se já estivesse realizado. E essa prática pode ser aplicada a qualquer área da vida, seja no amor,
na prosperidade, na saúde ou em objetivos mais específicos. E como é o ensinamento de Neville Goddard? O termo poder da assunção ficou muito popular através dos ensinamentos de Neville. E ele ensinava que para manifestar nossos desejos não precisamos agir ou esperar por evidências externas. Em vez disso, devemos assumir que aquilo que desejamos já é nosso, viver como se já tivesse acontecido. Isso envolve entrar em um estado de fé absoluta, cujo termo eu particularmente uso como acesso inesgotável, onde a mente subconsciente é programada para aceitar a realização do desejo. Essa técnica de Neville é simples, mas poderosíssima. Ele orientava que ao visualizar, devemos sentir o que queremos como real no presente, pois isso influencia diretamente a nossa realidade externa. Ele acreditava que ao assumir que já somos ou temos o que desejamos, o universo tem que refletir isso de volta para nós. A chave aqui é não duvidar, é viver a experiência no momento presente. E é aí que entra a importância do estado de consciência. Neville ensina que o estado de consciência é determinante para os resultados na vida. Se uma pessoa se enxerga como próspera, bem-sucedida e feliz, o seu mundo refletirá essas condições. Porém, por outro lado, se ela se vê como limitada e incapaz, continuará a vivenciar essa realidade. A chave está em sentir a nova realidade antes que ela se manifeste. Esse sentimento é a ponte entre o desejo e sua materialização. E qual o poder da imaginação nisso? A imaginação é uma ferramenta essencial no processo da assunção. Em muitas tradições, a imaginação é vista como uma extensão do poder divino, capaz de mudar a realidade. Ao imaginar de forma vívida e detalhada o que queremos, estamos ativando a criação de novas possibilidades e realidades. A imaginação, quando usada conscientemente, cria uma impressão poderosa na mente subconsciente, que por sua vez começa a influenciar nossa percepção, nossas ações e os acontecimentos ao nosso redor. Esse processo de assumir algo por meio da imaginação também está alinhado com a ideia de que somos criadores da nossa própria realidade. E eu trago aqui um exemplo prático disso. Observe. Se alguém deseja abundância financeira, deve parar de se enxergar como carente ou preso em dificuldades. Em vez disso, deve assumir mentalmente que uma pessoa próspera e que o dinheiro flui para sua vida de maneira natural. E veja bem, essa mudança de percepção cria um estado de consciência que inevitavelmente resultará na experiência física correspondente a esse estado. Sempre ressaltando que o que você vê materializado na sua vida é o que você está sustentando na sua mente. E reconhecer isso é o que faz a transmutação acontecer. E vamos ver agora o poder da assunção na Bíblia. O que a Bíblia falava sobre esse poder, mas que muitas pessoas não sabiam interpretar. Neville frequentemente utilizava a Bíblia para ilustrar seus ensinamentos. E um dos exemplos mais claros do poder da assunção está em Marcos 11:24, onde Jesus diz: "Portanto vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis." Vocês percebem que nos ensinamentos de Jesus não há dúvidas do que você é capaz de manifestar? Esse versículo reforça a ideia de que, ao acreditar plenamente que algo já é seu, ele se manifestará. Outro exemplo é a história de Abraão, que mesmo sem evidências físicas, acreditou na promessa de Deus de que seria pai de muitas nações. Ele assumiu essa realidade dentro de si antes que ela acontecesse no mundo externo, demonstrando a importância da fé como um ato de assunção. E a assunção, para quem não está familiarizado com esse termo, é o ato de assumir ou se assumir como algo ou aquilo que deseja ser ou ter, mas já sendo e tendo. E o que falar sobre o elemento da fé? A fé desempenha um papel crucial no poder da assunção. É importante ressaltar que não é uma fé passiva, mas uma fé ativa, que exige total confiança no que estamos assumindo. Quando você assume algo, é como se estivesse declarando ao universo que aquilo já é uma realidade, e sua fé nisso remove todas as dúvidas e incertezas. Essa confiança é fundamental para que a manifestação se concretize. Eu vou deixar ressaltado aqui que a fé, muitas das vezes, acaba impossibilitando algumas materializações. Até porque, dependendo da pessoa que está praticando esses ensinamentos, ela acaba prendendo os seus desejos no vórtice. Isso parece contraditório, eu sei, mas vou explicar para que vocês entendam o significado.
Pois lá no inconsciente, essa pessoa duvida de si própria se tem ou não fé suficiente para tal manifestação. Então, para deixar o termo fé mais leve e sem perder sua conotação, eu sugiro que você use o termo acessar. Pois quando você acessa os seus desejos em pensamentos e os visualiza, você não está só supondo, mas sim os vivenciando no mesmo exato momento. Isso deixa a forma de cocriação leve e 100% real. E essa prática que eu descobri, ela é dentro da base do nosso tema aqui estudado. E nisso entra também a importância da prática da persistência. Embora a Assunção seja uma prática poderosa, ela também tem de manter a persistência. Não basta assumir uma vez e esperar que tudo aconteça. O poder da Assunção funciona com a constância de manter a ideia de que já possuímos aquilo que desejamos, sem se abalar pelas circunstâncias externas. Mesmo que as aparências mostrem o contrário, é importante continuar firme na assunção do desejo. A persistência é como uma prática espiritual, onde a pessoa deve viver com uma manifestação sendo real, mantendo-se alinhada com a sensação de gratidão, confiança e tranquilidade. Esse estado de ser atrai para a pessoa as condições e eventos necessários para manifestar o seu desejo. E para isso, eu trouxe aqui mais alguns exemplos práticos. E vamos começar com amor e relacionamentos. Se alguém deseja um relacionamento amoroso, a prática da Assunção seria viver como se já estivesse em um relacionamento perfeito para essa pessoa. Isso envolve sentir o amor, a felicidade e a segurança de já ter esse parceiro ou parceira, sem ficar em dúvida ou ansioso sobre o que está por vir, e que esse parceiro já existe, e que no momento oportuno vai estar ao seu lado. Agora tem também o sucesso financeiro. Mas antes de citar esse outro exemplo, se você não entendeu alguma parte do vídeo desses exemplos que eu estou dando aqui, volte o vídeo depois. Veja e reveja quantas vezes for preciso, pois se você se dedicar nesses ensinamentos que eu estou passando aqui para vocês, com certeza a sua vida irá dar um salto quântico tão grande que você próprio vai se perguntar por que você não praticou isso antes. O prato de comida está bem na sua frente e só vocês podem comê-la. Então, se dedique se quer realmente mudar a realidade que não está te deixando feliz, certo? E voltando para o sucesso financeiro, para alguém que deseja aumentar a prosperidade financeira, a Assunção é viver como se já tivesse a abundância que deseja. Isso pode incluir pensar, agir e se comportar de maneira que reflita a riqueza e o sucesso desejado, como se já estivessem presentes. Pois viver no fim atrai o quanto antes isso. Neville sempre ressaltou isso de viver no fim, pois quem vive no fim dos seus desejos já realizados, o que resta é somente agradecer, pois você só agradece aquilo que já conquistou. E por último, mas não menos importante, como utilizar a Assunção na saúde, pois ninguém merece ser próspero nas finanças e não ter saúde para poder usufruir das suas conquistas, não é mesmo? Pois bem, para manifestar saúde, o poder da Assunção seria assumir através da imaginação e do acesso que ela lhe dá, que a pessoa já é saudável e cheia de energia. Mesmo que o corpo mostre sinais de enfermidade, a pessoa não deve focar nisso, mas na verdade de que a saúde já é sua. Se você está tendo acesso à doença, você também tem acesso à cura. Lá no Kybalion tem a quarta lei, que é a lei das polaridades, que fala que tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos, como quente e frio e amor e ódio. São extremos que se complementam. Então você pode mudar essa frequência vibrando intencionalmente naquilo que você deseja, naquilo que você quer que faça parte do seu convívio aqui nessa experiência. Lembre-se que para existir o dia, a noite surgiu para poder completá-la. E depois de ter dado esses exemplos, vamos saber o papel dele. De quem? Do subconsciente. O subconsciente é um elemento importante na Assunção. A maioria das pessoas vivem programadas por crenças limitantes, que infelizmente moldam as suas realidades. O poder da Assunção trabalha para reprogramar o subconsciente, substituindo as crenças limitantes por crenças que sustentem o que desejamos manifestar. Quando a mente consciente assume algo, isso é gravado na mente subconsciente. Vou repetir de novo. Quando a mente consciente assume algo, isso é gravado na mente subconsciente. Anotem isso. Pegue uma caneta e escreva isso lá no livro, lá naquela parte de trás do livro, na capa, atrás do livro, na parte branca. Escreva e deixe anotado, ou então anotado em um caderno,
Para quando você perceber que está focando no negativo, você pega esse caderno ou esse livro e lê essa frase até internalizar ela no seu subconsciente. Pois isso cria novas expectativas e o subconsciente começa a trazer para a realidade tudo que está alinhado com essa nova crença, que no qual eu prefiro chamar de novo acesso. Ou seja, ao assumir que somos merecedores de tudo o que desejamos, o subconsciente começa a trabalhar ao nosso favor. E agora vamos para o último tópico desses ensinamentos, mas já mais menos importante, que é o como a lei da atração se conecta à assunção. Pois vamos lá. Embora a lei da atração seja um conceito separado, ela se complementa muito bem com a prática da assunção. Como assim? A lei da atração ensina que semelhante atrai semelhante, ou seja, atraímos o que vibramos. Portanto, quando assumimos algo, vibramos de acordo com aquilo, e a lei da atração vai começar a trazer as circunstâncias que se alinham com essa nova vibração. Então elas estão conectadas, mas cada uma com sua função. E a conclusão é que o poder da assunção é uma das formas mais profundas de manifestação, pois envolve viver como se o que desejamos já é real. E ao assumir uma realidade desejada, nos alinhamos com a frequência vibracional que atrai exatamente isso para a nossa vida. A chave é, portanto, viver com fé da certeza no acesso indelével, sabendo que nossa realidade é moldada pelo que acreditamos não só ser possível, mas que já nos pertence. Lembrando que quem vive com a prática da consciência do todo, nada, mas absolutamente nada é impossível de se materializar. E ao abraçar o poder da assunção, nos tornamos mestres da nossa própria realidade, criando uma vida que reflete nossos maiores desejos e sonhos. E a frase inspiradora desse capítulo é que a realidade é apenas um espelho das nossas convicções internas. Ao assumirmos plenamente a verdade do nosso desejo, ele não tem escolha a não ser torná-las reais. E esse foi o vídeo no qual eu trouxe o terceiro capítulo do livro O Poder da Consciência, do grande e queridíssimo mestre Neville Goddard. E o quarto capítulo será O Desejo. Eu também quero me desculpar pela demora em postar a continuidade dessa série do livro de Neville, mas nem que sejam 2 vídeos por mês eu vou estar postando aqui no canal. E não esqueça de se inscrever também, pois eu percebo que tem muita gente que assiste aos vídeos longos e shorts, mas que ainda por motivos totalmente desconhecidos não se inscreveram aqui no canal, e que também não deixam likes e nem dislikes. Pois se você quer parar de procrastinar e se tornar um iniciado, já taca o dedo no botão de inscrição e do gostei, pois para um praticante da alquimia, a transmutação é algo que deve ser visto como comum no seu dia a dia. Pois também qualquer crítica ou algo que possa desagradar o espectador aqui desse canal, eu estou aqui para justamente fazer com que você enxergue além do véu da ilusão que cegamente muitos a conhecem como realidade. Mas é claro que vocês que são seguidores aqui do canal já percebem com mais clareza essa tentativa trincada do sistema de nos manter cegos para que somente eles consigam dominar tudo e a todos. Mas esse poder que eles tinham já está perdendo muito mais a força. E é isso, minha legião de consciências. Portanto, comentem, compartilhem com amigos e familiares e vamos crescer essa nossa egrégora de consciências que já estão prontas para despertarem e saírem das mãos do poder do sistema que só quer te limitar para que você continue sendo fantoche que não possa crescer sem a permissão deles. Mas você pode e deve crescer e evoluir não apenas materialmente, mas espiritualmente como ser eterno e divino que todos nós somos. E dito tudo isso, eu vos digo, o meu eu sou agradece o seu eu sou. E lembre-se sempre, o céu não é o limite.